O anime começa com o protagonista Kimihito acordando ao lado de Mia. Mia é uma pessoa metade cobra. Mulheres metade animais são comuns neste mundo. Então o governo fez com que Kirihito fosse zelador de humanos metade animais. E desde então, ele tem que lidar com Mia todos os dias. Mia estava com muito frio e queria que Kirihito a esquentasse. Ela usa seu corpo de cobra para o prender, só que ela acabou apertando muito. O ponto fraco de cobra são as caudas. Sempre que ela o prende, ele puxa sua cauda. Ele diz que vai preparar o banho. Enquanto ele está no banheiro, Mia aparece e diz que irá tomar banho primeiro. Ela puxa o protagonista para a banheira e diz que quer banhar com ele. Kimihito foge, mas logo se arrepende de ter fugido. Kimihito vai preparar o café da manhã. Enquanto prepara, Smith, sua coordenadora de relações interespécies, aparece em sua casa para verificar se Kimihito está seguindo as leis sobre as garotas monstros. Relações amorosas entre humanos e garotas monstros são crime. Caso um humano fique com uma garota monstro, ele será preso. Smith começa a fazer perguntas indecentes para Kimihito. Então Mia agarra Kimihito pelo pescoço e diz que se Smith tocar um dedo em Kimihito, irá se ver com ela. Então Smith vai embora. Mia pergunta a Kimihito se as atividades proibidas entre garotas monstros e humanos são tão importantes assim. Ela disse que no começo, ela ficou com medo de Kimihito não a aceitar, pois muitas pessoas da sociedade têm preconceito de garotas monstros. Porém, ele a recebeu com um lindo sorriso e com muito carinho. Ela disse que não se importa com a lei e que ele pode fazer o que quiser com ela, afinal, ela o ama. Kimihito diz que não pode fazer isso, porque ele está sendo sufocado novamente. Ele acabou deslocando seu ombro. No dia seguinte, Kimihito e Mia vão ao encontro. Eles vão a diversos lugares, até que eles vão a uma loja de lingerie. Ela pergunta para Kimihito dizer qual sutiã é melhor. Ela o leva à força até o provador. Mia quer que ele a veja usando as roupas que ele escolher. Ele fica desesperado e sai do provador. Só que acabou tirando algo sem querer de Mio. Ela fica envergonhada e o chama de depravado. Quando eles saem da loja, um casal começa a rir de Mio, por ela chamar Kirihito de Darling. Mio fica estressada e os ataca. Kimihito entra na frente de sua cauda. Kimihito diz que ela não pode atacar humanos, senão seria deportada do país. Várias pessoas começam a tirar foto de Mio sem permissão. Ela chama Kimihito para ir a algum lugar que não tenha pessoas. Eles acabam indo a um hotel para fugir da multidão. No hotel, Mio fica para baixo, dizendo que as pessoas só a tratam bem por causa da lei. Ela pergunta para Kimihito se ele também a trata bem só por causa da lei. Ela se deita na cama e mostra o quão indefesa ela é. Então, Smith invade o quarto dos dois e os impedem de fazer qualquer coisa. Na saída do hotel, eles encontram um casal que zombou de Mio. Eles a zombam novamente. Kimihito fica muito estressado e dá um soco na cara do homem que estava zombando de Mio. Durante a noite, Mio pergunta por que ele tinha feito aquilo. Ele diz que não consegue perdoar pessoas desse tipo por serem tão cruéis com uma garota. Mio, emocionada, o ataca e ela fica muito feliz por Kimihito a ver como uma garota e não como um monstro. Smith acaba aparecendo no momento, perguntando o que teria para o jantar. No dia seguinte, enquanto Mio e Kirihito ponhavam as roupas no varal, uma garota monstro pega Kimihito e sai voando com ele para longe. A garota pássaro se apresenta. Ela se chama Papi, uma garota metade pássaro. Ela avista uma barraca de sorvete. Ela puxa Kimihito pelo braço e os dois vão tomar sorvete. Papi diz para Kimihito que fugiu do conselho de interespécies. Ele a avisou que ela seria deportada por isso. Sem querer, ela deixa seu sorvete cair. Então ele oferece o dele a ela. As pessoas à volta ficam os observando, achando que uma atividade proibida estava acontecendo. Porém, era só um mal-entendido. Ele acaba derramando seu sorvete nela. Então ela entra na fonte de água da praça para se limpar. E ela o puxa para a fonte também. Mia aparece depois de ter corrido um bom caminho atrás deles. Mia fica com muitos ciúmes. As duas começam a brigar, até que avistam uma garotinha presa em uma árvore. Eles decidem ajudá-la. Mia sobe na árvore. Ela queria impressionar Kimihito, salvando a garotinha. Ela chega até a garotinha, porém ela a assusta. A garotinha cai da árvore. Papi avança e segura a menina. Se não fosse por Papi, o pior teria acontecido. Um funcionário da Guarda Civil aparece e pede os documentos do anfitrião de Kimihito. Ele não tinha esses documentos com ele. Smith aparece com os documentos e salva Kimihito de ser preso ou algo do tipo. Desde o início, Kimihito já havia sido escolhido para ser o anfitrião de Papi pelo governo. A partir de agora, Papi irá viver com Mia.
Mia e Kimihito. Papi fica muito feliz com a notícia e chama Kimihito para tomar um banho. Mia fica com muitos ciúmes e invade o banho dos dois e diz que irá ajudar Papi a se banhar. No dia seguinte, enquanto Kimihito voltava das compras, ele é atropelado por uma mulher monstro. Ela é um centauro e se chama Centorea. Ela estava à procura de um anfitrião e parece que ela o encontrou. Enquanto ele e a centauro conversavam, uma mulher teve sua bolsa roubada por um ladrão. A centauro e Kimihito o perseguem por um longo trajeto. Quando o bandido olha o retrovisor, ele vê 2 melões e faz com que ele perca o controle da motocicleta. A mulher centauro e o protagonista acabam batendo em um armazém. Quando a centauro olha para trás, o bandido estava com sua espada prestes a atacar. Só que Kimihito entra na frente e acaba sendo ferido. Sorte dele que a espada que a centauro carrega é de mentira, porque ela não pode carregar uma de verdade. Quando uma pessoa senta em cima de uma centauro, ela vira seu mestre. É como um casamento entre os centauros. Após Kimihito descobrir isso, ele pede desculpas a ela. Ela pede desculpas e diz que a culpa foi totalmente dela. Ela diz a ele que encontrou o homem perfeito e destinado a ser seu mestre, e que aquela foi a primeira vez que alguém se sacrificou para proteger. Mia e Papi aparecem e ficam com muitos ciúmes. Durante a noite, vemos que Kimihito está passando por maus bocados com as 3 garotas monstro. As garotas estavam brigando por Kimihito. Durante a manhã do dia seguinte, Mia ensinava como uma garota monstro deveria se comportar para as garotas. Kimihito aparece com uma grande marca no rosto. Enquanto Kimihito ia ao banheiro, ele acabou sem querer abrindo a porta enquanto Centorea banhava. Envergonhada, ela deu um coice na cara dele. Ela diz a ele que não precisa se desculpar e que ela deveria ter trancado a porta. Mia fica com ciúme e os afasta de ficarem perto um do outro. Mia e Centorea começam a discutir. Papi fica louca com os estudos e chama Kimihito para banhar. Kimihito prepara o banho para Papi. Papi decide aproveitar a situação. Centorea aparece atirando flechas em Papi. Centorea acaba salvando Kimihito do pior e pede para que ele monte em cima dela para fugir. Mia tenta os impedir, porém Centorea a atropela e foge com Kimihito. Os dois foram até um parque. Centorea pergunta se ele pode a soltar. Ele pede desculpas e ela começa a contar sobre seus ancestrais e não para por um minuto. Já que estavam no parque, Kimihito pergunta se tem algo que ela queria fazer. Ela olha um casal na praça andando de mãos dadas, então muito envergonhada, ela pede a Kimihito para andar de mãos dadas com ele. Kimihito segura sua mão e ela fica muito nervosa. Até que Mia cai do céu, junto com Papi. Mia fica muito irritada por Centorea ter fugido com Kimihito. As 3 começam a brigar por Kimihito. Smith, que passava com seu carro pelo parque, quando ela os avistou, ela pegou sua pistola e disparou sedativos contra elas. Porém, ela acabou errando e acertou Kimihito nas costas. Ele acabou desmaiando. Quando Kimihito acordou, a primeira coisa que ele pensou foi nas garotas. Elas estavam deprimidas pelo que aconteceu com Kimihito. Ele diz a elas que não precisam brigar por ele, pois eles são uma família. Smith ri disso e diz a Kimihito que existe um movimento para um projeto de lei que permite casamentos entre humanos e garotas monstros. Ela pergunta a ele com quem das 3 ele iria casar, quem ele iria escolher. Durante a noite, Mia bate na porta do quarto de Kimihito. Ela disse que estava preocupada com Kimihito e que parecia que ele não queria casar com nenhuma das garotas. Kimihito diz que não é isso. Ele diz a ela que nem nunca namorou na vida. Então Mia avança em direção a ele e diz a ele que o ama. Então Papi quebra a janela e entra voando no quarto. Papi aproveita que deixou Mia inconsciente e vai pra cima de Kimihito. Só que Centorea arromba a porta do quarto. Aquela noite era uma noite de lua cheia e os instintos animais das garotas monstros ficam muito fortes e elas não conseguem se controlar direito. Todas elas começam a atacar ele. Então ele não tem outra opção a não ser fugir. Ele se esconde pela casa e liga para Smith pedindo ajuda. Smith diz para ele ir à geladeira, porém a ligação caiu e as garotas acabaram o encontrando e elas o atacam. Algo vermelho se espalhou pelo chão. Isso assustou elas, porém era só ketchup. As garotas olham para Kimihito com um olhar nada amigável. Na manhã seguinte, Kimihito as acorda e as garotas se assustam por Kimihito estar cheio de faixas em seu corpo. Ele diz a elas que vai ver todas elas como potenciais noivas e desmaia logo em seguida. Em uma noite,
Mia imaginava fanfics dela junto a Kimihito. Na cozinha, Kimihito chama as garotas para o jantar. Quando Mia abre a panela, ela se depara com um bicho estranho. O bicho ataca ela. Eles descobrem que aquele bicho era um slime. Um slime ainda não é uma espécie muito conhecida pela sociedade. Papi chama Kimihito para jogar. Com ciúmes, Centoreia não os deixa jogar. O slime que estava na panela, de repente fica gigante e se espalha pela casa. E eles acabam se sujando. Kimihito vai tomar um banho para se limpar. Na porta, Centoreia pergunta se pode entrar. Ela diz a Kimihito que não pode o deixar sozinho, porque a slime pode o atacá-lo novamente. Kimihito ajuda Centoreia a lavar seu corpo de cavalo. Quando os dois estavam no banheiro, algumas gotas pingam do teto. A slime estava em cima deles. Quando a slime desce do teto, ela agarra Kimihito. Então a slime mostra sua verdadeira forma a ele. Ela era uma garota monstro. A slime o ataca. Ele acaba entrando dentro dela e fica sem ar. Ele se joga na banheira e a slime acaba sendo diluída pela água. Durante a noite, Kimihito e as garotas estavam decidindo o que iriam fazer com a slime. Durante a manhã do dia seguinte, Papi deu um nome à slime. Seu nome é Su. Eles queriam entregar Su a Smith. Então Papi, ouvindo isso, pega Su e sai voando para longe. Kimihito persegue as duas. Porém, enquanto Papi voava por cima de um rio, Su começa a ficar com medo do rio e se mexe muito. Então Papi a deixa cair. Ela acabou caindo em cima de Kimihito. Papi diz a Kimihito que não vai deixar que levem Su e irá a proteger. Algumas crianças que estavam no local aparecem e chamam Papi para brincar. Papi brinca com as crianças todos os dias. Su, vendo eles brincando, decide brincar também. Ela absorve água do rio e seu tamanho aumenta. Então ela solta um jato de água nos meninos. As garotas começam a correr atrás dos meninos. Um carro passava na rua em alta velocidade. Uma das crianças corre na frente do carro. A criança seria atropelada se não fosse por Su. Ela usou seu corpo de slime para absorver o impacto do carro e salvar a criança. A parede da ponte que Su estava escorada acaba se quebrando e ela acaba caindo. Papi agarra sua mão, porém, como o corpo de um slime é escorregadio, Su acaba escorregando e caindo. Sorte dela que Kimihito colocou o carro embaixo da ponte para que ela caísse em cima do veículo. Papi fica muito feliz por ela não ter morrido. Kimihito liga para as garotas e diz que não irá entregar a slime, e diz para elas pensarem nela como uma criança. Quando ele chega em casa, Smith estava lá. No dia seguinte, as garotas monstros se reuniram para discutir sobre Su. O governo agora sabia da existência de Su, e eles estavam com muito medo de levarem Su. Alguém aperta a campainha. Era o esquadrão de segurança de interespécies que veio reformar a casa de Kimihito para poder habitar todas as garotas monstros adequadamente. As garotas estavam fugindo do governo, achando que eles queriam prender Su. Kimihito estava procurando as garotas para dizer que o governo não quer levar Su embora. Uma moça em uma cadeira de rodas, desgovernada, vem em direção a Kimihito e se choca contra ele. Por sorte, ele não se machucou gravemente. Ela se apresenta e seu nome é Mero. Ela diz que havia visto as garotas que Kimihito estava procurando. Mero o leva até onde ela havia as visto. Elas ainda estavam lá. Su estava atacando as garotas. Quando ela vê Mero, ela avança em direção a ela. Então Kimihito a prende em um saco plástico. Quando elas voltam para casa, elas agradecem Smith por ter reformado sua casa e ter feito um espaço para Su. Só que ela diz que o quarto não era para Su, e sim para Mero, uma sereia. O governo decidiu que Kirihito também seria anfitrião dela. E a partir daquele dia, eles iriam morar juntos. Enquanto Kirihito a carregava pela casa, Mia fica com muitos ciúmes e os atacam. Eles escorregam da escada e ficam em uma situação embaraçosa. Kirihito diz que só iria ajudar ela a subir as escadas e que Mia não precisava ter os atacado. Como a cadeira de rodas dela quebrou, Kirihito terá que carregar Mero até arrumar uma nova. Mia fica estressada porque agora tem mais uma rival como futura esposa de Kirihito. Mero pergunta a Kirihito se ele tem alguma namorada. Ele se desequilibra e tira algo precioso de Mero sem querer.
Mia o chama de tarado. Mia fica com muito ciúme. Ela decide pôr o ar-condicionado do quarto de Meru na temperatura mais fria possível. Porém, ela não esperava que sereias fossem tão resistentes a temperaturas tão baixas. E a única que sofreu com o frio foi ela mesma. Centoreia pergunta a Meru se ela está interessada em Kimihito. Ela diz que sim. Mia diz que não vai deixar Meru encostar um dedo em Kimihito. Kimihito leva Meru até a piscina. Na piscina, ele diz a Meru que não tem namorada e nunca teve uma. Mia e Centoreia decidem usar um biquíni assim como Meru e vão até a piscina. Kirihito fica muito constrangido quando vê Mia. Centoreia fica com vergonha de aparecer de biquíni na frente dos outros. Então ela sai correndo. Quando Mia olha para trás, ela vê Kimihito e Meru pulando na água. Mia também pula, só que ela não consegue nadar. Ela quase desmaia. Kimihito nada até ela e atrás de volta à superfície, impedindo que ela se afogasse. Meru fica muito aliviada por Mia não ter se afogado. Meru diz que eles não se jogaram na água. Foi Su que pulou em cima deles e os derrubou. No banheiro, enquanto Meru e Mia tomam banho juntas, Mia se desculpa pela forma que a tratou desde que chegou e diz que não irá deixar ela se casar com Kimihito. Meru diz que não quer se casar com ele e diz que apoia os dois se casarem. No dia seguinte, Mia mostra que não tem talento algum em culinária. Após seu fracasso na cozinha, ela fica deprimida em seu quarto. Kimihito olha para o chão e vê uma escama. Cobras geralmente descamam, e isso estava acontecendo com Mia. Ela não queria que Kimihito a visse descamando. Como Mia queimou suas mãos na cozinha, ela não consegue puxar sua pele antiga. Então ele diz que vai ajudá-la a se descamar. Ele puxa sua pele antiga delicadamente, até que chega à ponta de sua cauda. Mia começa a gritar muito. As pessoas que passavam pela rua ficam totalmente constrangidas com os gritos de Mia. Após ele tirar toda a pele antiga dela, ela faz comida a ele. Porém, parecia tudo menos comida. Horas depois, Kimihito, quando volta do mercado, Papi diz a ele que ela irá pôr um ovo. As outras garotas pensaram que ele havia feito uma atividade proibida com Papi, mas ele não fez.